Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Venho à tribuna discutir o projeto de lei número 3.419 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 7.174, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Trata-se de mensagem do governo que objetiva alterar a alíquota de imposto, de ITD, sobre heranças, sobre a transmissão de bens causa-mortes. Essa alteração, ela veio encaminhada para cá na primeira vez em 2015, quando o Estado do Rio de Janeiro começava a enfrentar uma queda de arrecadação, uma queda de receitas, e encaminhou para cá um pacote, onde se mexia em algumas alíquotas do ICMS e se mexia também no ITD. Naquela ocasião, o governo trazia a proposta das atuais alíquotas, de termos uma alíquota com 4,5% e outra 5,5%. Nós, da bancada do PSOL, e eu participei ativamente desse colégio de líderes, apresentamos uma proposta de emenda que criava várias faixas no imposto sobre herança, aumentando a isenção e estabelecendo uma progressividade para que quanto maior o valor da herança ou da doação, maior fosse o valor do imposto, fazendo com que famílias que ganhem heranças menores pagassem menos impostos e famílias que ganhassem heranças que constituíssem fortunas pudessem pagar impostos maiores. O governo, na época, alegou que essa proposta era inviável tecnicamente, com o argumento de que isso faria com que imóveis de investimento ou recursos de investimento fossem transferidos do Rio de Janeiro para outros estados, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro enfrentasse uma perda de poupança. Pois bem, agora o governo avaliou que essa proposta não é tecnicamente inviável, pelo menos no que diz respeito aos imóveis que vão ser fruto de heranças e doações, e encaminhou para essa casa um projeto de escalonar o valor da tarifa do ITD de acordo com a faixa do patrimônio a ser tributado, partindo da tarifa mínima até os 8%, que é a tarifa máxima permitida pela legislação federal. Qual é o problema da proposta encaminhada pelo governo? Primeiro, a proposta diminui a taxa de isenção. Atualmente, em 100 mil FIR, acima de R$300 mil, o governo diminui para 15 mil FIR. Isso significa que um brasileiro, morador do Estado do Rio de Janeiro, proprietário de um imóvel adquirido com o apoio do governo no Minha Casa Minha Vida, caso faleça, o filho dele vai ter que pagar um imposto de R$5 mil para permanecer com esse imóvel, ou de R$3 mil, dependendo do valor, mas o fato concreto é que essa diminuição da faixa proposta pelo governo faz com que imóveis muito baratos passem a ser também tributados numa transmissão de herança, o que nos parece um equívoco, porque pode inviabilizar que famílias mais pobres permaneçam com a propriedade de um imóvel por não ter capacidade de pagar esse imposto. Além disso, o projeto tem um erro, porque ele deixou uma faixa que não paga imposto nenhum, que é entre 100 mil e 200 mil. O governo e a bancada do governo assumiram o compromisso de corrigir esse erro material na discussão das emendas no colégio de líderes. E aí, a partir daí, o projeto faz faixas progressivas, até que a última faixa, que paga a contribuição mais alta, é de imóveis acima de aproximadamente
R$ 1.200.000. E aí eu quero deixar outra divergência. Por quê? Porque se por um lado R$ 45.000 é muito pouco para você passar a tributar, para você não isentar mais o pagamento do ITD, R$ 1.200.000 também é muito pouco para já ser considerado o teto da tabela. É o velho erro da história da progressividade no Brasil, é igual no imposto de renda. O teto é muito baixo. Aí você iguala quem ganha um salário de R$ 15.000 com alguém que ganha de 100 mil, com alguém que ganha de 200 mil. Não é igual. Um trabalhador que ganha R$ 15.000 de salário é um trabalhador que tem um salário para viver com conforto. Alguém que tem uma remuneração de 150 mil é alguém que ganha por mês um dinheiro que dá para constituir um patrimônio. Aqui, nesse caso, tem o mesmo equívoco. Hoje, na realidade do estado do Rio de Janeiro, cidades como Rio de Janeiro, Niterói e outras cidades do estado, R$ 1.200.000 pode ser um apartamento de 2 ou 3 quartos bem localizado numa área nobre. Ou seja, uma família tem um único imóvel. O pai trabalhou a vida inteira, financiou esse imóvel, conseguiu comprar. O filho herda esse imóvel. É o lugar onde o filho vai poder morar, sem precisar pagar aluguel. É um imóvel em Botafogo, de 3 quartos. Esse filho pode não poder permanecer com esse imóvel, porque ele vai ter que pagar o teto do ITD. Para isso, ele pode ser obrigado a ter que vender o imóvel. E aí não tem condições de permanecer. É claro que R$ 1.200.000 não é a mesma coisa que R$ 45.000. Isso é óbvio. É claro que quem ganha um imóvel com R$ 1.200.000 tem que pagar uma alíquota de imposto já numa faixa maior, porque senão, na realidade brasileira, a gente ia acabar isentando de imposto todo mundo. Mas essa é uma faixa onde um imóvel, o único imóvel que a família tem, sendo desse valor, é provável que seja um imóvel de um trabalhador de classe média que financiou e se esforçou a sua vida inteira para comprar esse imóvel, que será o patrimônio da família. Então, qual é a proposta que a gente quer trazer para esse debate sobre o ITD? Que se mexa em todas as faixas. É possível se construir um consenso que tenha como resultado a elevação da arrecadação. A gente propôs isso há 2 anos atrás. Mas não dá para fazer injustiça tributária. E o que a gente entende é que essa proposta do governo, mesmo escalonando, da maneira que escalona, faz injustiça tributária. Então, a proposta que a gente quer apresentar para o debate, inclusive com a bancada do governo, no sentido de tentar construir um consenso, é que a gente mantenha a atual alíquota de isenção no patamar de R$ 100.000, de 100 mil FII, né? Que gira ao redor de R$ 300.000. Se mantenha nesse patamar. Se mexer, se mexe pouco. Se mantenha nesse patamar. Agora não dá para baixar para 15 mil FII. E que aumente a diferença entre as alíquotas, para que a alíquota mais alta seja acima de R$ 2.000.000. Por quê? Porque um imóvel acima de 2.200.000, acima de R$ 2.000.000, já é um imóvel de outro patamar. Não vai ser um imóvel de 2, 3 quartos em Botafogo ou em Copacabana. Vai ser uma cobertura, vai ser um imóvel de 4 quartos, vai ser um imóvel de frente para o mar. Assim, você não faz com que aquela família, que tem aquele único imóvel comprado num financiamento do trabalhador, do professor, do servidor público, seja onerada já no topo da tabela, como outras que vão transmitir impostos muito maiores. Então, a nossa proposta é essa, estabelecer a progressividade. E eu falo do aumento do ITD com tranquilidade. Por quê? Porque o ITD é um imposto justo. Por que é um imposto justo? Primeiro, para os socialistas, né,
Porque é um imposto que fala de transmissão de patrimônio. E os socialistas defendem uma tese da construção de solidariedade, de igualdade social, que impostos sobre o patrimônio são importantes. Segundo, para o próprio pensamento liberal, do qual eu não me filio, mas que é um pensamento presente, que pode vir para o debate, a riqueza transmitida por herança, ela é uma riqueza que, de alguma forma, gera uma distorção naquela ideia de que todos devem ter igualdade de oportunidades. Por quê? Porque você transmite a riqueza de forma geracional, as gerações seguintes dos muito ricos permanecem muito ricos. Então, por isso, a maior parte dos países economicamente mais fortes, mais desenvolvidos, possuem impostos de herança, impostos de transmissão de herança, muito mais altos que no Brasil. Nos Estados Unidos, gira ao redor de 20%. Na Europa, dependendo do país, são patamares muito mais altos. Aqui a gente está falando de uma taxa de 8%, no máximo. Por isso é um imposto que a gente discute com tranquilidade. Aceito fazer uma discussão, desde que ele seja construído de uma forma a gerar justiça tributária. Se for para penalizar o trabalhador, para deixar aquela família que tem um único imóvel, sem condições de permanecer nesse imóvel, porque vai ter que vendê-lo para pagar o imposto, aí não tem acordo. Aí vai ter que ser no voto, e o governo vai perder uma oportunidade de melhorar o imposto, garantir justiça tributária e, num momento de crise no estado do Rio de Janeiro, não penalizar ainda mais as famílias trabalhadoras. Esse é o recado que a gente traz para dialogar com o conjunto dos deputados, para dialogar com os representantes do governo, da gente tentar caminhar para uma mudança no patamar do ITD, que seja uma mudança que melhore a arrecadação, mas que melhore a arrecadação sem onerar os trabalhadores, especialmente os trabalhadores mais pobres, que têm muitas vezes, naquele único imóvel da família, a possibilidade de continuar tendo um teto com dignidade.